meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Qual é a interação das rodas com o próprio volante? Para girar as rodas em uma direção ou outra, o mecanismo da cremalheira executa determinadas ações que, por sua vez, fornecem uma conexão entre as rodas e o volante. Esse mecanismo é chamado de cremalheira de direção. Agora vamos entender o que pode estar associado à batida da cremalheira da direção. Portanto, o mecanismo de cremalheira até o momento é usado ativamente pelos fabricantes de automóveis e está implementado no projeto da maioria dos carros. Esse elemento estrutural do chassi dotado de várias funções que se destacam no contexto de outros nos do carro. Aqui estão elas: interação entre as rodas e o volante, velocidade de transmissão de impulso do volante para as rodas. Mas o número mínimo de elementos no projeto indica que sua falha afeta negativamente o comportamento do mecanismo de direção. Muitas vezes, o trabalho da cremalheira dos veículos é fornecido por apenas dois componentes, suportes e engrenagens. Isso garante uma longa vida útil do mecanismo. Se a cremalheira de direção for composta de peças fabricadas com qualidade, portanto, instalada com competência, ela poderá durar de 100.000 a 150.000 km. Entretanto, não importa o quanto você adie, mais cedo ou mais tarde a cremalheira terá de ser consertada. Às vezes, não é necessário procurar ajuda na assistência técnica, pois há falhas que podem ser eliminadas de forma independente. Bater a cremalheira da direção, esse é apenas o caso, cujas manifestações no mecanismo da cremalheira da direção podem ser resolvidas de forma independente. Projeto. O dispositivo do mecanismo da cremalheira é bastante arcaico. A cremalheira é um elemento especial do carro, responsável pela posição das rodas no plano horizontal. Com sua ajuda, o veículo é capaz de se mover em uma determinada direção. A principal tarefa da cremalheira de direção é mover a engrenagem principal que interage com as rodas. O algoritmo operacional é simples: quando o volante é girado, o mecanismo de cremalheira e pinhão se move ao longo da trajetória necessária. O que, por sua vez, move os elos especiais do eixo de acionamento. Esse processo aciona as rodas. Desvantagens do mecanismo de cremalheira e pinhão: alta suscetibilidade em termos de choques e vibrações ao trabalhar a uma batida. Ao girar o volante, tendência à vibração do próprio mecanismo, os componentes ativos estão sujeitos a altas cargas, apesar da simplicidade do projeto, sua desmontagem não é fácil. Cremalheira de direção com GUR diagnóstico. Em caso de batida na cremalheira da direção, faça um diagnóstico abrangente de todos os elementos estruturais. A verificação com o motor desligado com a ajuda de um pouco de inspeção ajudará a determinar os danos disponíveis, bem como a decidir como corrigir a causa da batida, por conta própria ou na assistência técnica. Manipulações com o volante, girando da esquerda para a direita até parar, permitirão definir a condição aproximada de todos os elementos de fixação do mecanismo, a presença de várias folgas nas juntas da barra de direção, detecção de batidas no volante, bem como seu travamento. Se a batida não desaparecer após esses procedimentos, será necessário desmontar os braços oscilantes e os elos transversais com a subsequente análise de defeitos ou substituição de peças quebradas. O diagnóstico da verdadeira causa da batida da cremalheira ao girar permitirá que você realize a cura do mecanismo por conta própria, ou recorra à ajuda de mecânicos de automóveis. É possível que seja necessário comprar uma unidade separada ou até mesmo substituir completamente o mecanismo. Obviamente, é necessário pesar cuidadosamente todos os prós e contras. Isso também se deve ao fato de que a substituição de todo o rack custará uma boa quantia. Mas aqui, novamente, é importante entender que uma nova cremalheira original terá um recurso muito maior do que a restaurada, além de ter um efeito positivo no comportamento do carro e, como consequência, na segurança do trafego. Por que a barra de direção bate? Fixação insuficiente de todas as conexões de fixação. Para remediar a situação, aperte os parafusos e as porcas, a bucha de suporte pode estar desgastada em um determinado lado. Isso pode ocorrer devido à folga causada por dirigir em estradas com piso ruim. Todos os tipos de ruídos e batidas na coluna de direção podem ocorrer por causa disso. Uma bucha corroída é uma das causas da folga.
Nesse caso, a caixa de direção deve ser totalmente substituída, desgaste potencial de todos os tipos de coberturas de borracha a coberturas contra poeira, que servem de proteção contra poeira e sujeira, e isso leva à formação de sujeira dentro do próprio trilho e pode danificar seriamente o mecanismo e os suportes deslizantes. O desgaste da bucha pode ser causado pelo uso de material anormalmente macio usado na fabricação. Isso leva à deformação da bucha quando o carro é conduzido em estradas com piso ruim. O problema é resolvido com a retífica independente de uma nova bucha, que será feita de um material mais resistente que o original. Por exemplo, Caprolon. O trabalho autônomo eliminará a necessidade de comprar uma nova peça de reposição, o que economizará uma quantia significativa de dinheiro, desgaste dos dentes. Diretamente, o reparo em si. Antes de iniciar o processo de cura da caixa de direção, você precisa adquirir as ferramentas necessárias e, melhor ainda, um kit de reparo. O que deve estar no kit de primeiros socorros? Novos elementos para o mecanismo de engrenagem da cremalheira, a caixa de engrenagens, em termos simples, buchas, glândulas, todos. Os tipos de juntas, bem como graxa, alitol, salidol. Para realizar o reparo, é necessário ter em mãos uma chave octogonal de tamanho 17, para trabalhar com o rolamento será necessário um extrator, o anel de retenção será removido com um alicate e, finalmente, um conjunto de chaves. O processo de cura passa por vários estágios. Primeiro, remova as porcas dos pinos de direção. Em seguida, os pinos são pressionados para fora dos braços de articulação aos suportes da suspensão, através dos orifícios. Você deve observar a junta estriada, especificamente o parafuso de travamento. Ele pode ser encontrado na área dos pedais. Após sua identificação, desparafuse-o. Em seguida, pegue um bico tamanho 13 e desparafuse as porcas projetadas para fixar o mecanismo de direção. Remova os suportes de montagem do mecanismo, desmontar o eixo de direção do pinhão de acionamento. Depois disso, vale a pena parar para levantar o carro no macaco pelo lado direito, com o apoio de um cinzel e um martelo. Dobre as laterais da placa do batente, pegue um bico tamanho 22 e desparafuse os parafusos que estão localizados nas barras de direção. Depois disso, tentamos desmontar as placas de conexão e de travamento e desconectar as barras de direção. Remova a tampa contra a poeira e o suporte de borracha, desmonte a cremalheira. Em seguida, o cárter deve ser lavado e um novo rolamento deve ser instalado. Por fim, lubrifique as engrenagens com litol e prossiga com a montagem da unidade. As ações são executadas na ordem inversa. Observação importante: será necessário ajustar a folga entre o batente e a porca para 0,12 mm imediatamente após a conclusão da montagem. Você pode trocar o mecanismo do rack de direção de acordo com o algoritmo geral, pois o design do rack é semelhante em quase todos os carros. No entanto, será necessário esclarecer o tipo de mecanismo de direção e a presença de amplificadores. Conclusão: como você pode entender, a batida da cremalheira da direção não é algo fora do comum. A batida na caixa de direção tem consequências muito menos perigosas do que, por exemplo, a batida no motor, que sugere a falha do grupo de pistões. No entanto, você deve manter seu carro em boas condições de funcionamento, independentemente do grau de desgaste de uma peça específica. Em conclusão, as batidas na caixa de direção podem ser causadas por diversos fatores, como desgaste de componentes, problemas de alinhamento e impactos na suspensão. É fundamental realizar manutenções regulares e ficar atento a qualquer sinal de anomalia para garantir a segurança e o bom funcionamento do veículo. Se você notar batidas ou ruídos estranhos, não hesite em procurar um profissional qualificado. Cuidar da sua direção é essencial para uma condução segura e tranquila. Obrigado por assistir e até a próxima!